Você conhece o Freinet, um grande educador do começo do século XX, da França, que criou métodos muito inovadores que a gente usa até hoje, as aulas passeio, o jornal que as próprias crianças produzem, as assembleias, todas essas formas de trabalho mais cooperativo, envolvendo as crianças, engajando as crianças e os jovens no processo de aprendizado. Freinet tem uma curiosidade que eu só agora parei para pensar. Eu já trabalhei muito, né, com todas as ideias dele, já li muito, já usei muito na educação ambiental. Faz todo sentido as aulas passeio, a caminhada diagnóstica, envolver as crianças, isso a gente usa muito. Tem uma curiosidade do Freinet que só agora eu parei para pensar, eu não sei se você sabe. Você sabia que o Freinet não dava aula? É isso mesmo, ele não dava aula. Aquela aula tradicional, expositiva, que só um professor fala, que todos os alunos ficam em silêncio ouvindo, ele não dava aula. E você sabe por que ele não dava aula? Porque ele foi recrutado e participou da Primeira Guerra. E quando ele voltou, em 1920, ele foi ferido no pulmão. Ele não conseguia falar, ou ele estava com a respiração curta, com problema de fôlego, ele não conseguia falar mais do que por alguns minutos seguidos, poucos minutos. Ele não conseguia sustentar uma aula inteira de 40 minutos falando. E foi exatamente por isso, só que ele tinha a profissão do magistério, ele queria ser professor, ele adorava ser professor. Ele falou, eu precisava arranjar um jeito de garantir o aprendizado da minha turma, mas que não fosse a aula expositiva tradicional. E aí ele montou as cooperativas e os grupos de professores, um ajudando o outro. E aí que surgiu a ideia das aulas passeio. O que ele fazia? Ele simplesmente juntava um grupo de crianças e saía pelo bairro ali, pela aldeia, que era uma escola rural, uma cidade pequena da França. Ele saía pela aldeia conversando com as pessoas, com o marceneiro, com o ferreiro, com o tecelão, com os comerciantes ali da região, observando o ambiente, as plantas, que época do ano que estava, o que estava florido, o que não estava, os animais, eventualmente, que eles encontravam pelo caminho. E quando ele voltava para a sala de aula, ele tinha toda aquela riqueza de conhecimentos, de informações que os próprios alunos, junto com ele, coletavam ao longo do passeio. E eles escreviam tudo no quadro negro, e aí eles iam buscando então as informações, o que eles precisavam aprender mais para entender determinado assunto, e assim eles iam aprendendo na prática, né, com as coisas da vida, com as coisas que estavam ali ao redor da escola deles, fora da sala de aula. E ele não parou por aí, ele começou a pensar, e se as crianças conseguissem ver o texto saindo, o texto que elas produziam, né, estimulando toda essa criação, essa expressão das crianças, se eles pudessem ver o texto impresso, saindo no jornal. Foi aí a ideia que ele teve do jornal, né, o jornal de classe, o jornal mural. Então ele conversou lá com o marceneiro, com o ferreiro e tal, e se a gente tivesse algumas chapas que as crianças pudessem imprimir lá as suas frases, as suas palavras, os seus textos, e depois ver todo esse processo de fabricação de um jornal, do texto impresso, sendo que elas que criaram esse texto. Isso é demais. E no começo ele até hesitou, ele falou, nossa, será que as crianças vão gostar disso? Será que não vai ser um trabalho cansativo, enfadonho? Porque envolvia muito trabalho. E o grande resultado, a grande descoberta foi que não, que as crianças adoravam participar de todo esse processo. E daí que ele cria toda essa ideia da educação do trabalho, da educação pelo trabalho. Ele fala que a natureza das crianças, desde pequenas, por menores que elas sejam, é o trabalho. Elas querem entrar no mundo adulto, imitar os adultos, imitar a mãe, o pai, o professor, a família, tudo que os adultos fazem. A gente sabe que a gente está em casa cozinhando, um filho pequeno, né, o pequenininho quer ir lá junto, pega as coisas, abre o armário da cozinha, pega todos aqueles plásticos, aqueles utensílios, a colher de pau e tal, e fica ali junto da mãe ou do pai, participando daquele momento. Quando a gente vai fazer alguma coisa em casa, pega a caixa de ferramentas, tal, as crianças gostam de participar. Eu tenho memórias da minha infância, eu ajudando meu pai com a furadeira, com a caixa de ferramentas, ajudando a consertar as coisas, tal. Isso fica marcado na nossa história, porque a gente quer participar do mundo dos adultos, principalmente do pai e da mãe, a gente quer, né? São os nossas grandes referências. Então, levar isso para a escola e mostrar esse processo de trabalho é o que a gente faz nos projetos, é o que a gente faz nessa aprendizagem ativa, nessa educação mais ativa, faz todo sentido.
E foi isso que o Freinet fala que foi o grande achado dele, que não é nada mais do que o bom senso, que é envolver os aprendizes, as crianças, os jovens no processo de aprendizado, em todas as etapas desse processo de aprendizado. Trazer toda a capacidade de criação, de expressão que eles têm, que a criança já nasce com isso, com toda a criatividade, com todo o potencial que ela tem, trazer isso de uma forma organizada, fazendo as conexões com o conteúdo que a gente quer trabalhar e com a realidade que a gente está. Então, pensa nisso, a sua sala de aula pode ser o entorno da sua escola, né? Pode ser o seu bairro, pode ser a sua comunidade, pode ser a sua aldeia. Ali, quantos elementos, quanta coisa que você pode aproveitar para as suas aulas com um simples passeio. Muitas vezes as respostas que você precisa para melhorar o aprendizado dos seus alunos, para melhorar a atenção, despertar a atenção deles, está fora da sua sala de aula, não dentro da sua sala de aula. Então essa é a dica de hoje. Pensa que o Freinet, o grande educador do século XX, que as ideias dele ainda fazem sentido até hoje, ele não dava aula tradicional nos moldes que a gente conhece. Ele teve que desenvolver todo um método a partir de um problema de saúde que foi revolucionário para a educação e que a gente continua fazendo sentido até hoje. Essa é a dica de hoje. Freinet, um grande educador que não dava aula, que saía para passear com as crianças e trazia daí o grande aprendizado. Pensa nisso, deixa aqui seu comentário, dá um curtir e vamos continuar levando essas ideias inovadoras para que as nossas aulas fiquem mais interessantes, menos chatas e mais envolventes, porque a gente acredita que educar transforma.